E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje, em homenagem ao Dia dos Namorados, eu escolhi fazer a resenha comemorativa de um filme bem temático para essa data específica, que no caso é 500 Dias com Ela, dirigido pelo Mark Webb. Bom, para quem não sabe, 500 Dias com Ela é um filme do gênero comédia romântica, lançado originalmente em 2009, e ele acompanha o Tom, interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt. Ele é um aspirante a arquiteto que se apaixona pela Summer, sua colega de trabalho, interpretada pela Zooey Deschanel. E aí, quando os dois terminam de forma súbita, o Tom revisita as memórias-chave do relacionamento para tentar descobrir onde que tudo começou a dar errado. Bom, antes de falar sobre o filme em si, eu acho importante notar que 500 Dias com Ela foi filmado de forma completamente independente, de modo que ele não tinha uma distribuidora atrelada a ele no momento das filmagens, ele só foi ser adquirido pela Fox Searchlight depois da estreia dele no Festival de Sundance, onde ele foi aclamado pela crítica, e o filme marca duas estreias notáveis na indústria cinematográfica. A primeira é a do diretor, que é o Mark Webb. Ele, em 2012, apenas 3 anos após a estreia desse filme em particular, ele iria dirigir o espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield no papel do Peter Parker e a sequência, o espetacular Homem-Aranha 2, em 2014. E a segunda estreia notável é a dos roteiristas, o Scott Neustadter e o Michael Weber. 5 anos após o lançamento de 500 Dias com Ela, em 2014, no caso, eles teriam adaptado 2 dos melhores romances contemporâneos, que são O Maravilhoso Agora e A Culpa é das Estrelas. E a primeira coisa a se notar sobre 500 Dias com Ela é o quão bem ele desconstrói todos os clichês de uma comédia romântica. E isso acaba aproximando a história mais para o lado de uma história de amadurecimento do que necessariamente uma história de amor. Isso, inclusive, é uma coisa que o narrador no início do filme fala, né? Esse filme é uma história onde um menino conhece uma menina, mas já vou logo avisando, esta não é uma história de amor. E isso acaba criando uma dualidade entre o idealismo e o realismo de um relacionamento. E essa dualidade reflete muito no desenvolvimento dos personagens e, mais notavelmente, na percepção que o espectador tem deles. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Então, só avisando antes de falar qualquer coisa sobre o roteiro, essa vai ser uma resenha com spoilers. Então, se você ainda não assistiu 500 Dias com Ela, aproveita que está disponível no Star Plus. Se você assistiu essa resenha depois do dia 26 de junho, é bem provável que o filme vai estar disponível no Disney Plus, mas por hora, agora, dia 12, está disponível no Star Plus. Mas se você ainda quiser ver o que eu achei sobre o filme, assista por sua própria conta e risco. O primeiro destaque a se fazer sobre o roteiro do Scott Neustadter e do Michael Weber é justamente a sua originalidade, em 2 aspectos em particular. Em primeiro, no desenvolvimento de personagens e segundo, no uso da narrativa não linear. Então vamos por partes. Começando pelo desenvolvimento de personagens. O Tom é o único personagem clichê da narrativa. Por quê? Ele nos é introduzido como um romântico incurável que é muito fã de bandas pop melancólicas britânicas como The Smiths e Joy Division, e ele é crente ferrenho nos conceitos de amor verdadeiro, de a pessoa certa, de destino, que são temas muito recorrentes em comédias românticas. Por contrapartida, todos os outros personagens, ou seja, exceto o Tom, são essencialmente realistas. Aqui eu dou 2 destaques. O primeiro destaque vai, obviamente, para Summer, que nos é introduzida como uma filha de pais divorciados e que, se não fossem divorciados, eles brigavam o tempo todo. E isso pode até explicar a falta de crença dela no amor verdadeiro, né? E a Rachel, que é a meia-irmã do Tom, que consegue ser muito sábia em aspectos de relacionamento, mesmo sendo bem mais nova que o Tom. Então, pode-se dizer que o objetivo principal da trama é fazer com que o Tom mude de uma pessoa idealista para uma pessoa realista. E essa mudança acaba refletindo muito no tom da narrativa, que vai se tornando gradualmente mais dramática.
E essas cenas mais dramáticas, consequentemente, criam um elo emocional muito forte entre o Tom e o espectador, através do retrato de situações que são brutalmente honestas. E para exemplificar algumas dessas situações, eu trouxe aqui 3 cenas. A primeira é a cena do restaurante, que é bem no início da trama, onde a Summer decide terminar com o Tom. E ela não só termina com ele, como também coloca ele na friend zone. E isso, tipo, nossa, é muito real e é muito honesto. A segunda cena já virou icônica no cânone cinematográfico contemporâneo, que é a cena das expectativas contra a realidade. Nessa cena, a tela é literalmente dividida ao meio e, de um lado, a gente tem o que o Tom imagina que o reencontro dele com a Summer seria, e do outro lado a gente tem os eventos como eles realmente aconteceram, né? Na expectativa, é claro, o Tom espera que ele e a Summer consigam ali reatar a relação deles, consigam reacender a chama que eles tinham, porém a realidade reservou algo muito diferente e muito doloroso tanto para ele quanto para nós, porque a gente descobre que a Summer estava noiva. Então é uma coisa que dói muito por ser muito real no retrato disso. E a terceira cena é uma cena que é bem no finalzinho do filme, que é o último encontro entre o Tom e a Summer. A Summer já está casada, o Tom já está perseguindo o sonho dele de se tornar arquiteto, e aí a Summer fala que ela nunca tinha sentido o que ela sentiu pelo marido dela com ele. Ele desafia ela, né? Tipo, você não queria ser namorada de ninguém e agora você é esposa de alguém. Tipo, como é que isso aconteceu? Aí ela fala, eu acordei um dia e eu sabia. Aí ele pergunta, sabia do quê? E ela responde, o que eu nunca tinha certeza com você. Cara, é muito real, é muito triste e é muito doloroso, e pra mim esse que é o diferencial de 500 Dias com Ela, sabe? Esse realismo, essa desconstrução dos clichês de comédia romântica. E é justamente por essa abordagem de mudança que 500 Dias com Ela se encaixa muito melhor como uma história sobre amadurecimento do que propriamente uma história de amor, já que é através do relacionamento dele com a Summer que o Tom finalmente entende o seu propósito na vida e decide perseguir ele, que no caso é o sonho que ele tem de se tornar um arquiteto. Em segundo lugar, a narrativa não linear foi uma jogada de mestre aqui dos dois roteiristas. Para quem não sabe, a narrativa não linear basicamente é uma história que não começa no início e não necessariamente termina no fim. Ela pode começar no meio e aí voltar para o início, aí depois avançar para o futuro, aí depois voltar para o presente. E o mais interessante do uso dessa não linearidade do roteiro é explorar os dois extremos emocionais do relacionamento entre o Tom e a Summer, né? E eu tenho aqui 2 exemplos de cenas que conseguem mostrar isso muito bem. A primeira cena é aquela montagem musical ao som de You Make My Dreams, do Rolling Notes, que é seguida imediatamente, né? A cena termina com o elevador fechando, o Tom feliz da vida, né? E aí a próxima cena, que já é ambientada lá no final do relacionamento, o elevador abre e o Tom está completamente deprimido. E outra cena que também me chama muita atenção são as cenas ambientadas na IKEA, que é tipo uma Tok-Stock lá dos Estados Unidos, uma loja de móveis, né? Onde as pessoas compram camas, sofás, cozinhas, tudo isso. E aí, na primeira cena, o Tom tenta criar uma brincadeira ali com a Summer, né? Ai, meu Deus, as pias aqui estão quebradas, e aí a Summer não reage nada a isso. E aí nos é oferecido um flashback para o passado, onde eles também foram para a IKEA e eles se divertiram à beça, tiveram um dos momentos mais felizes do relacionamento deles. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que os roteiristas conseguiram fazer com a narrativa não linear. Porém, a coisa mais interessante que eles fazem no roteiro não tem muito a ver com a narrativa não linear, e sim com o desenvolvimento dos personagens. Porque tanto o Tom quanto a Summer são retratados aqui como pessoas essencialmente falhas, de modo que ambos têm qualidades e ambos têm defeitos. E a atribuição da culpa do porquê o relacionamento deu errado fica por conta do espectador.
os roteiristas dão todas as peças, né, todas as dicas do porquê que esse relacionamento pode ter dado errado, mas quem realmente resolve as coisas, quem interpreta e dá sentido a essas coisas, é o espectador. E por isso muitas pessoas podem se sentir completamente opostas em relação a esse filme, né? Tem gente que fala que o Tom é trouxa, que a Summer é uma bruxa, que os dois estão errados ou que os dois estão certos. Tem várias interpretações aqui. E isso é o que eu acho que é o mais interessante no roteiro de 500 Dias com Ela. Por fim, é muito gratificante ver que os roteiristas guardaram um final feliz pro Tom, né? Porque a gente tem ali na cena final que é inteligentíssima. Ele conhecendo uma menina que chama Autumn. E para quem não sabe, Summer em inglês significa verão, a estação, né? Primavera, verão, outono e inverno. E Autumn significa outono. Então, tipo, o título original do filme é 500 Days of Summer, né? 500 dias de verão, se tomado de forma literal. E aí o final implica não só o início de um novo ciclo, né? Porque agora seriam, sei lá, 500 dias de outono, mas também uma esperança para o Tom, né? Porque é uma coisa que ele estava buscando muito. Inclusive, é um realismo que casa muito bem com o finalzinho clichê de comédias românticas, né? É uma coisa bem legal. No quesito elenco, é inegável o fato que o Joseph Gordon-Levitt e a Zooey Deschanel foram escolhas muito acertadas em seus respectivos papéis. Bom, começando pelo Joseph Gordon-Levitt, que interpreta o Tom, ele consegue aqui equilibrar muito bem sentimentos que são drasticamente opostos. Ele consegue combinar a alegria, né, de estar em um relacionamento que ele considera perfeito com a depressão pós-término. Parece até que ele passa pelos 5 estágios do luto pelo relacionamento dele com a Summer. Ao longo do filme, a gente vê muitas cenas onde ele se encontra em negação, com raiva, numa espécie de barganha, com depressão. E no final ele aceita, né, o final do relacionamento na conclusão da trama. Então é um trabalho muito bem feito do Joseph Gordon-Levitt. Por outro lado, a gente tem a Zooey Deschanel, que aqui exala muito aquele ar de Manic Pixie Dream Girl, que é um conceito que foi popularizado, na verdade, com figuras como a Ramona Flowers, de Scott Pilgrim, ou a Clementine, de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que são figuras femininas que existem para suprir as necessidades do protagonista masculino. E a Summer é uma completa desconstrução disso por contrapartida. Porque ela consegue ser, tipo, atraente, sabe? Ela é meio que apegada ao Tom em certos momentos, mas ao mesmo tempo ela demonstra uma distância emocional muito notável. E isso acaba fazendo com que a Summer seja uma personagem muito ambígua. E a Zooey Deschanel lida muito bem com essa mescla de emoções que a Summer tem que equilibrar, né? E em papéis mais coadjuvantes, a gente tem alívios cômicos muito eficazes com o Jeffrey Arend e o Matthew Gray Gubler. E a gente tem uma das primeiras e melhores atuações da Chloe Grace Moretz com a Rachel, a meia-irmã do Tom, que mesmo tendo ali os seus 11, 12 anos, consegue ser muito madura nos aspectos mais gerais de um relacionamento amoroso, né? Que era uma coisa que teoricamente ela não teria nenhuma experiência, mas ela consegue expor muita sabedoria ao Tom e consegue ser um contraponto brilhante ao idealismo que o Tom propõe, né? Inclusive tem uma cena que acho que inclusive tá no trailer, que ele tá jogando Wii com ela, né? E ele fala: "Nossa, a Summer gosta de tudo que eu gosto", e esse negócio assim. E aí a Rachel fala: "Só porque ela gosta das mesmas coisas bizarras que você, não quer dizer que ela é sua alma gêmea". Cara, isso é tão real e foi um trabalho tão bom da Chloe Grace Moretz que só iria melhorar com o lançamento de Kick-Ass um ano depois. Então, o elenco nesse filme é uma coisa completamente acertada. E nos aspectos técnicos, a gente tem um trabalho em conjunto muito inventivo entre a direção de fotografia e a montagem, porque elas conseguem refletir visualmente muito bem
o estado emocional do relacionamento entre o Tom e a Summer. Então, nas cenas onde o relacionamento está em seus dias mais felizes, mais alegres, a gente tem ambientações mais bem iluminadas, a câmera consegue viajar mais um pouco, né? Ela não fica parada em um lugar, ela viaja por vários ângulos, a montagem consegue ser mais dinâmica e tem um uso bastante extensivo de trilha sonora. Por contrapartida, nos momentos mais tristes, né, nos momentos mais parados do relacionamento, isso também é visível nas cenas, porque a ambientação parece que é mais sombria, parece que desligaram parte das luzes que iluminavam o ambiente. A câmera é parada, a montagem é bem estática e na grande maioria das cenas a gente não tem o uso de trilha sonora. Então foi uma coisa bem inventiva que a direção de fotografia e a montagem conseguiu fazer. E por falar em trilha sonora, a trilha sonora de 500 Dias com Ela conta com hits de artistas bem cultuados, como a Regina Spektor, o Hall & Oates, Simon e Garfunkel, a Feist e The Smiths, é claro, né, que é a banda favorita do Tom, para embalar essa trama de uma maneira que até reflete muito a personalidade dos dois protagonistas. Então, é outra coisa que foi completamente acertada. Então, resumindo, mesmo 15 anos após o seu lançamento, 500 Dias com Ela continua sendo um sopro de ar fresco no gênero dominado por clichês que é a comédia romântica, graças à sua abordagem original, ambígua e não linear no roteiro, às atuações muito dedicadas dos seus dois protagonistas e o uso inventivo dos seus aspectos técnicos, resultando em um filme que é tanto divertido quanto brutalmente honesto sobre amadurecimento. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, e se vocês gostaram dessa crítica, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, e se vocês ainda não fizeram, se inscrevam no canal porque isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Até a próxima. Falou!